tenho certeza que o Senhor... Ah, verdade. O Rock quer contar outras perguntas rapidinho. Vem pra cá, Rock. A gente não pode rejeitar isso, né? Hoje tão poucas pessoas querem testemunhar, né? Próxima igreja. Amém. Testemunho, talvez, para muitos nunca teve essa dor, é terrível demais. Eu passei uns 15 dias com muita dor e nem sabia o que era no começo. Pensa que é uma coisa, pensa que é outra. E depois a gente vai ver que é uma coisa terrível. Boa, 15 dias fiquei com essa dor. Aí mexendo no estômago, mexendo no cílio, mexendo no que você imagina. Eu não conseguia trabalhar, às vezes ia trabalhar, voltava para casa, estava na rua, estava suando, tentando trabalhar, e ficava com a dor terrível, voltava para casa, e assim foi. Quando chegou acho que foi uma terça-feira à noite, não aguentava mais dor, e começou a dar uma coisa terrível, demais, travou todas as minhas pernas, tudo. Nessa noite, todos os dias orando a Deus, mas essa noite foi uma oração que talvez Deus viu todas elas. Mas nessa noite foi uma oração assim que eu fiz, me entreguei para Deus de verdade, assim, para Deus não mais, Senhor. Não consigo mais trabalhar, não consigo mais fazer nada. E nessa noite orei a Deus, pedi muito para Deus de verdade e coloquei a mão, por favor, nesse momento, Deus, eu te peço aqui no quarto sozinho, tira essa dor de mim. E comecei a orar. Quando eu coloquei a mão, aquela dor sumiu. Desapareceu. Tenho glória a Deus todos os dias por isso. Eu estou sabendo que ele entendi. E realmente era algo que me pela terra. Eu já fiz várias vezes, voltei. Aí passou. Foi quarta-feira começou a dar essa dor no canal. Começou no canal. E chegou sexta-feira, não me lembro do dia, vou falar aqui porque foi na sexta. Orando todos os dias. Na sexta-feira comecei a falar, todos os dias tomando água, assim, água. Na sexta-feira, de madrugada, 1h30 da manhã mais ou menos, eu soltei 2 perninhas. Uma era pequenininha, eu mostrei o tipo, galera. Aí deu uma aliviada boa. Quando chegou no sábado de manhã, aí eu soltei a maior delas. E foi quando, graças a Deus, aliviou, meu corpo mudou. E outra pessoa. O Léo também tive o sofrimento do Léo. Os dias que eu fui lá, estava muito demais. E só tenho que agradecer a Deus, porque naquele momento que eu estava pedindo para Deus, ele realmente tirou a dor foi terrível. E eu quero ler rapidinho. Deus mostrou para mim. Diz assim, você é óbvio, mas eu estudar para mim. Cessai as batalhas, sabei que eu sou o teu Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. Nesse versículozinho aqui, que seria o Salmo, eu entendi que, para mim foi, cessai a minha dor. Naquele momento. Então, eu só tenho que dar glória a Deus e agradecer pela oportunidade de contar esse testemunho. Talvez para muitos é pouco, mas a dor é terrível. Então, eu peço para Deus que não dê ninguém, porque é muito terrível. Mas eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja. Amém. Tudo bem? Amém. Curtindo o carnaval? Amarrado. Parece que houve alguém. Tiago estava lá hoje. Amém. Eu vou estar aqui hoje. Vou poder estar na presença dele hoje. Acho que esse é o primeiro carnaval em anos que eu passo sentado em algum retiro. E dias como esse, que as pessoas estão se entregando abertamente a pecado, às suas vontades, eu procuro estar de forma ainda mais intensa na presença dele, porque eu não seja exposto a nada que vá difamar
o nome dele, nada que vá trazer tristeza a Deus nesses dias. Eu sei como é difícil, às vezes, alguns dias, você busca a Deus e parece que você não encontra. Eu sei que não sou só eu sei que mais gente que passou por isso, ou está passando. Tem dias que você busca ele nas madrugadas, você busca ele durante os dias, e parece que você não sente nada, e parece que você não encontra. Você busca a Deus, e parece que você está no deserto. Mas tem uma palavra de Isaías que diz, onde ele diz, eu farei um caminho no deserto, e colocarei rios no ermo. Quantas vezes Davi escreveu, Salmos 13, Davi escreve, até quando, Senhor, esconderá de mim o teu rosto? Até quando, Senhor, esconderá de mim o teu rosto? Ele diz que ele vai fazer um caminho no deserto para nós. Tudo que Deus faz, desde o começo, desde a criação, é para ele poder chegar até você. Os tabernáculos, o jardim, tudo que ele fez, tudo que ele faz até hoje, é para você poder estar na presença dele. O Verbo se fez carne, para você poder estar na presença dele. Sabe quando Deus abriu o mar para o povo poder passar? Quando o povo saiu do Egito e Deus abriu o mar para o povo poder passar, e quando o povo passou pelo mar, o mar estava rasgado. É uma simbologia daquilo que Jesus fez na cruz. Quando Deus abriu o mar e o povo passou, Deus estava rasgando tudo aquilo que escravizava eles. Deus estava rasgando tudo que separava eles da presença dele, da liberdade, do Espírito, porque onde há Espírito, há liberdade. E da mesma forma que Deus rasgou o mar para Moisés e o povo passar, Deus rasgou Jesus para você poder chegar até ele, para você poder estar na presença dele. Então, quando Isaías fala que Deus vai fazer um caminho no deserto, ele está falando de Jesus. Deus fez um caminho para nós em Jesus, até ele. Jesus morreu na cruz não para te dar algo não essencial. Jesus morreu para te dar Deus. Você tem ideia da dimensão que isso carrega? Que Jesus não te deu uma religião, Jesus não te deu algo fraco. Jesus morreu para te dar Deus. Jesus morreu para te dar a Deus. E ele fala, vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Aleluia! Abra sua Bíblia aí comigo, ou liga a sua Bíblia comigo em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Ler? Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: Em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram.
Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés inventou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Porque quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Quem tem ouvidos, ouça. Pai, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor por nós, obrigado por nós podermos nos sentar na sua mesa. Nos traz para mais perto de Ti hoje. Faz seu querer aqui nesta noite. Se manifesta aqueles que anseiam pela sua manifestação. Vem sobre aqueles que te desejam e que querem ouvir sua voz, e que querem nascer de Ti, e que querem nascer do seu Espírito e ser um Espírito contigo. Ministra os nossos corações, vem com o seu poder, com o seu fogo sobre nós. Se manifesta hoje aqui pela sua palavra, pelo seu amor. Abre os nossos corações para te ouvir. Abre os nossos corações para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer hoje. E nos permita ser mudados de glória em glória, de manifestação em manifestação e de palavra em palavra. Em nome de Jesus. Amém. A Escritura fala que Nicodemos saiu no meio da noite para encontrar Jesus. E noite é hora de ceia. Ele sai no meio da noite e vai encontrar Jesus. Nicodemos não era alguém que tinha acabado de começar uma caminhada com Deus. A Escritura conta que ele era líder dos judeus, que ele era o mestre da lei. Ele conhecia a palavra, ele conhecia a Escritura, ele vivia em templos provavelmente desde criança, provavelmente a vida toda, mas ele desejava mais. Ele era alguém que queria mais, que ansiava por mais. Ele vai a Jesus no meio da noite e Jesus fala para ele: você tem que renascer, você tem que nascer de novo, você tem que nascer do Espírito. Jesus não está falando para alguém que acabou de começar a caminhar com Deus. Ele está falando provavelmente com um velho que andou com Deus a vida toda. Ele está falando para ele: você tem que renascer do Espírito. Você tem que nascer do Espírito. Você tem que nascer do Espírito. Porque a lei, o mestre da lei, a lei não é suficiente. A lei não é suficiente para te salvar. A lei não é suficiente para ele, por isso que ele foi atrás de Jesus. A lei não é suficiente para salvar você. Pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras para ninguém se glorie. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos, na tentativa de salvar Jesus, ele desce no cárcere, ele vai lá onde estão os piores dos piores, onde estão os assassinos, onde estão os ladrões, onde estão os estupradores. Ele desce onde estão os criminosos e pega o pior deles. Ele pega Barrabás. Na tentativa de salvar Jesus da crucificação, ele desce até o cárcere e pega Barrabás e coloca Barrabás do lado de Jesus. E pergunta para eles: quem vocês querem que eu solte? E a multidão dos fariseus, e a multidão incitada pelos fariseus diz: solta Barrabás, crucifica Jesus.
Pilatos pega o melhor dos homens e coloca do lado do pior dos homens. E o pior dos homens é salvo e é liberto. E o melhor dos homens é condenado e é morto. Porque a lei condena o melhor dos homens. A graça salva o pior dos homens. Eu vou falar de novo porque eu acho que você não entendeu. A lei condena o melhor dos homens. A graça salva o pior dos homens. O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando Jesus para morrer em nosso lugar. Você não é salvo pelas suas obras, pelas suas boas ações. Porque se você dependesse das suas boas ações, da sua boa moral, das suas obras para ser salvo, você já estaria condenado. Você já estaria padecendo. Ninguém é salvo pela lei. Por isso que Nicodemos foi atrás de Jesus. Porque ele queria mais. Porque sem o Espírito, para quem não é nascido do Espírito, até a nossa busca por santidade pode estar contaminada por intenções erradas, por motivações erradas, por orgulho, por querer ser melhor do que o outro, por querer olhar o outro de cima e se achar melhor, por querer falar do outro e se achar mais do que ele. Até a nossa busca por santidade, sem o Espírito, pode estar contaminada por desejos errados. A palavra precisa do Espírito. Na criação, a Escritura diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Tinha o Espírito, mas não tinha palavra. Então, o Espírito precisa da palavra e a palavra precisa do Espírito. Porque quando você lê a palavra sem o Espírito, ela te mata. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você lê a lei, você lê e pensa: eu não sou capaz de fazer isso aqui. Eu não sou capaz de cumprir isso aqui. Eu não sou capaz de realizar o que Deus quer de mim. Mas para quem tem o Espírito, quem recebe o Espírito é um com Ele. E quem é um com Ele é capaz sim de fazer a vontade dele na terra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Vivifica o quê? A palavra. O Espírito é o que vivifica a palavra dele em nós. A vontade dele em nós. A vontade dele passa a se tornar uma realidade, uma verdade para quem tem o Espírito em si. Para quem tem o Espírito, a palavra não é só letra. A palavra é salvação. A palavra é verdade. A palavra é renovação e transformação de vida de caráter para nós. Para quem tem o Espírito. Você tem ideia do tamanho da revelação que esse cara está recebendo de Deus? Ele saiu para encontrar Jesus no meio da noite, sentou na mesa com Jesus, ele recebeu a revelação completa de quem ele é, do que ele veio fazer, do reino e do amor dele por nós. Porque Deus vai revelar os seus segredos àqueles que o buscam e o que o amam. E que tem intimidade com Ele. Ele vai revelar os seus segredos àqueles que desejam, àqueles que querem por mais. E Nicodemos queria por mais. E se você querer mais, Ele vai se revelar a você também. Um cara que estudou Deus a vida inteira, que buscou conhecer Deus a vida inteira, que leu Deus sobre Deus a vida inteira, que dedicou a vida inteira a estudar Deus, mas agora ele não está só estudando, ele está experimentando Deus, ele está experimentando a presença.
ele está experimentando Deus de verdade. Ele está conhecendo Deus. Porque Deus não se estuda, Deus se conhece. Deus não é algo, Deus é alguém. Ele é uma pessoa real. E Ele muda vidas. Ele muda realidades. Ele muda trajetórias. E Ele muda pessoas que viveram a vida toda de uma forma, no piscar de olhos. Ele muda numa noite um cara que viveu, um idoso, um velho que viveu uma vida inteira de uma forma, ele muda numa só noite. Então Jesus só precisa de uma noite para mudar você. Pelo menos para começar. O processo de transformação é longo. O processo de transformação não é fácil, mas parar não ajuda. Ele não está agora só ouvindo. Agora ele está conhecendo. Ele está na presença real. E Deus fala: provai e vede que o Senhor é bom. Deus tem que ser conhecido. Deus tem que ser experimentado. Deus tem que ser provado por nós. Jesus se apresenta conforme a necessidade da igreja. Ele estudou Deus a vida inteira, ele conhecia Deus, mas ele não conhecia o amor. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não conhecia o Deus da palavra. Ele conhecia sobre Deus, mas não conhecia o amor que Deus carregava em si. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, de nada valeria. Seria como um sino que ressoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu. Mas para que ele está falando? Ele não está falando para uma multidão, ele não está falando numa pregação, ele não está falando num sermão, ele não está falando nem sequer diretamente para os discípulos. Ele está falando para alguém que saiu de onde estava, que quis sair da onde estava para ir até onde ele estava e receber a revelação de quem ele era, e receber a revelação do que ele queria, e receber a revelação do que Deus estava fazendo no mundo naqueles dias, da mesma forma que Deus está fazendo algo no mundo nesses dias e Ele quer se revelar a você. E quando Jesus se revela, você deseja ser igual a Ele. Quando Jesus se revela, você deseja ser igual a Ele. Porque você imita, você tenta ser igual a tudo aquilo que você admira. Então, você é o resultado daquilo que você contemplou a sua vida inteira. Você é o resultado das coisas e das pessoas que você admirou a sua vida inteira. Quando você vê Deus, quando você contempla Deus, quando você ganha de volta a admiração por Ele que você perdeu algum dia por causa de algo ou por causa de alguém, você deseja sim ser igual a Ele. Eu oro para que Deus traga de volta para você hoje a admiração por Ele. Não só que Ele traga de volta, mas que você tenha uma admiração por Ele que você nunca teve antes, que esteja acima de algo que você nunca experimentou, que esteja acima de toda admiração que você já teve antes. Porque a gente está falando de um cara que admirou Deus a vida toda, mas agora ele está admirando Deus ainda mais, porque ele está conhecendo Ele. Porque ele está na presença dele, ele está conhecendo Ele. Então a admiração dele cresceu. E se você estiver na presença dele, e se você colocar seus olhos em Jesus, a sua admiração por Ele vai crescer. 2 Coríntios 3,18 diz assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor, que é Espírito. Aleluia! Eu decidi escolher Jesus por uma questão de brilho. Porque para mim,
ele brilhou mais do que tudo que tinha lá fora. Ele brilhou mais do que tudo que eu desejava. Uma vez eu estava assistindo uma final de Champions League e para fazer a abertura chamaram uma banda de rock que chama Imagine Dragons para fazer a abertura. Eu estava vendo lá aquelas caixas gigantes, aqueles fogos de artifício, aquele esforço todo para fazer algo belo, e eu pensei, é glória de mentira. É glória de mentira. Olha o esforço todo que é preciso para tentar fazer uma glória de mentira. Eu escolhi Jesus por uma questão de brilho. Todo mundo que escolhe Jesus, de verdade, escolhe Jesus por uma questão de brilho, porque ele brilha mais do que tudo que tem lá fora. Quando Paulo está no caminho para Damasco, a Escritura diz que ele ainda respirava ameaças de morte contra os cristãos. E Jesus aparece para ele com luz, com uma explosão de luz, e a Bíblia diz que ele fica cego por causa da luz, da glória, da presença dele. Mas por que Paulo ficou cego? Será que foi só por causa do esplendor? Será que foi só por causa da luz? Paulo ficou cego, não só por causa da glória, mas porque ele colocou os olhos em Cristo. E quando ele colocou os olhos em Cristo, Cristo colocou os olhos dele em Paulo. Porque quando você coloca os seus olhos em Cristo, Deus coloca os olhos dele em você. Deus fez ele ficar cego, não só por causa do brilho dele. Ele fez ele ficar cego porque ele queria colocar os olhos dele em Paulo. Deus quer colocar os olhos dele em você. Isso só é possível estando você exposto à glória dele. Isso só é possível estando você exposto à presença dele, ao amor dele, à transformação que ele é capaz de trazer por você, algo que ninguém mais é capaz de fazer por você. Que ninguém mais é capaz de fazer por você, porque ninguém mais é Deus. Você faz coisas e coisas e coisas, Deus, mas só Deus é Deus. Você pode tentar colocar o que você quiser no lugar dele, mas só Deus é Deus. Você pode tentar colocar relacionamentos, você pode tentar colocar dinheiro, você pode tentar colocar o que for no lugar de Deus, mas só Deus é Deus. Só Deus pode fazer o que Deus faz por você. Deus se revela a nós para que Ele se revele ao mundo através de nós. Deus se revela a você porque Ele quer fazer de você uma revelação dele na terra. Ele quer trazer através de você a expressão dele na terra. Quando Ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Ou melhor, venha a nós o teu reino, sendo feita a sua vontade. Deus quer trazer o reino na terra através de você, fazendo de você uma revelação dele na terra, e não alguém que envergonha ele, que envergonha o nome dele, que envergonha o que ele fez. Mas Deus quer fazer de você hoje uma revelação dele aqui. Aleluia. Deus quer fazer de você uma revelação dele para as pessoas. Isso só é possível, isso só é uma constante quando você está na presença dele e quando você está na mesa com ele. A gente esquece a importância de sentar na mesa. Depois de tanto tempo, você esquece até de como sentar na mesa. Depois que Jesus morreu, os discípulos ficaram perdidos e um dia Pedro decidiu ir pescar. Ele pensou: Jesus não está mais aqui, então eu vou pescar. E Jesus encontra eles fazendo exatamente a mesma coisa que eles estavam fazendo quando Jesus encontrou eles pela primeira vez. E quantas vezes Jesus vem e encontra você fazendo aquilo que você estava fazendo quando ele encontrou você? No mesmo lugar que você estava quando ele encontrou você. Jesus aparece para os discípulos
E eles estão pescando. E quando eles se dão conta de que é Jesus, a Bíblia diz que Pedro pula do barco, larga tudo e vai encontrar Jesus. Porque ele não quer saber de nada. Você não quer saber de nada. Você não quer saber do que está acontecendo. Você não quer saber o que tem lá fora. Você só quer saber que Ele está ali. E você joga tudo. E você vai para Ele. Porque Ele voltou para você. Eles estavam fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo antes de Jesus aparecer para eles do mesmo jeito. Em Provérbios diz que o tolo que faz a tolice pela segunda vez é como um cão que volta ao vômito. Jesus aparece para eles na praia, mesmo eles tendo feito, mesmo eles fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo antes. Então Jesus vem para mim, apesar do que eu fiz, apesar de eu voltar a fazer as mesmas coisas que eu estava fazendo, Ele veio ver. Ele veio até mim. Ele veio até mim do mesmo jeito, com o mesmo amor que Ele veio da primeira vez. Deus não te ama por causa do que você faz. Deus não me ama porque eu prego. Deus não te ama porque você canta. Deus não te ama porque você dança. Deus não te ama porque você vem para a igreja. Deus te ama porque Ele é amor. Deus não te ama por causa de algo que você faz. Ele te ama porque é a natureza dele. Porque Deus é amor. Não porque nós somos amáveis. Eu lembro que eu estava vendo um filme que tinha uma criança, uma menina que era super dotada, que morava com o tio, que ela era capaz de resolver qualquer equação que colocava para ela. Ela era tão inteligente quanto um matemático de 35 anos. E quando todo mundo descobre sobre a inteligência dela, quando todo mundo descobre o que ela é capaz de fazer, aparece gente daqui e dali querendo ficar com ela. E ela escolhe ficar com o tio. Porque o tio quis ficar com ela antes dela ser inteligente. Antes dela ter alguma coisa. Jesus colocou os olhos dele em você quando você não tinha nada de bom para oferecer. Quando você não tinha nada de bom para fazer, nem mesmo em você mesmo. Jesus colocou os olhos dele em você quando você só tinha tristeza para dar. Quando você só tinha desgraça para mostrar. Quando você só tinha tristeza para dar para Ele. Ele veio para você do mesmo jeito. Deus não me ama, Deus não te ama, Deus não me ama porque eu mereço. Deus me ama mesmo sem eu merecer. Deus te ama mesmo sem você merecer. Eu vejo muitas pessoas fazendo o que elas fazem, agindo do modo que elas agem, postando foto de algum jeito, agindo de algum jeito, querendo chamar a atenção de alguma forma, só porque elas querem se sentir amadas de alguma forma. Toda aquela busca por atenção, toda aquela busca por elogio ou por aplauso, é só uma forma de tentar se sentir amado, de tentar se preencher por algo que só pode ser preenchido nele, que só pode ser encontrado nele. Quando você acha que ele se foi, Jesus aparece na praia e ele está pronto para sentar na mesa de novo. Eles estão lá comendo peixe na beira do mar. Eles estão lá comendo peixe com Jesus na praia. Ele aparece para te mostrar que Ele te ama e que tem um lugar na mesa para você, junto com Ele. Porque não é nem sequer eu e você que buscamos Ele de verdade. Porque quando você busca, Ele já está lá. Até quando você entra no seu lugar secreto, você pode ter certeza que Deus já está lá antes de você. Jesus conta na parábola do filho pródigo que após ter esbanjado, que após ter comido bolota de porco, ele volta para o pai e longe de chegar em casa, o pai já estava ao encontro dele. Quando você está vindo, ele já está mais do que no meio do caminho para você. Jesus está mais perto
do que você imagina. Se você soubesse como Ele está perto, como Ele te deseja, como Ele te ama, você não viveria do jeito que você acha. É hora para que Deus venha trazer realidade de quem Ele é, da presença dEle e do amor dEle sobre você, para que você venha ser exposto à glória da presença dEle. E você não precisa comer volta de corpo, porque Ele faz uma mesa para mim e para você. E você prefere sentar na mesa da carência, você prefere sentar na mesa do pecado, e você prefere fazer tudo isso para terminar comendo volta de corpo. Quando Jesus tem uma mesa preparada para você, a presença dEle. Não foi fácil para Jesus dar um lugar para você na mesa dele. Não foi fácil para Jesus te dar um lugar na mesa. Custou caro. Custou preço pesado para você desperdiçar um lugar na mesa do Pai e sentar na mesa que você está se sentando hoje. E sentar na mesa de tristeza que você está se sentando hoje. Só tem um caminho. Deus fez um caminho para nós até Ele, que é Jesus. Deus fez um caminho para nós em Jesus. É difícil olhar para a mesa e ver que está faltando alguém. É difícil olhar para a mesa e ver que está faltando alguém. Eu vejo, eu não estou falando de número de pessoas que estão aqui hoje ou não, porque se não estão aqui hoje, vão estar no domingo que vem ou no outro. Mas eu vejo vários lugares vazios na mesa dele. Eu não estou falando só de quem não está aqui. Eu estou vendo um lugar vazio na mesa do Cordeiro. E hoje Ele te chama. Do mesmo jeito que Ele chamou na primeira vez, Ele te chama. Vem sentar na mesa. Ele fala, fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Então lembra da aliança que eu fiz com você. Lembra da nova aliança que eu fiz com você. Lembra que tudo que eu fiz foi para você poder estar na minha presença e para você poder ter um lugar na mesa comigo. Lembra que tem um lugar na mesa para você, junto com Jesus. Junto com Jesus. E na eternidade já vai ter uma mesa preparada para você, por aquele que deixou tudo, que deixou o lugar dele com o Pai, para você poder ter um lugar junto com Ele. Você tem um lugar junto com Deus hoje, porque Jesus deixou o lugar dele junto com o Pai. Jesus perdeu o lugar dele para dar o lugar dele para você. Jesus perdeu o lugar dele para você poder ter um lugar que Ele perdeu um dia. Existe um lugar para mim e para você na mesa da eternidade. Existe um lugar para mim e para você na presença dEle, onde Ele quebra diagnósticos, onde Ele quebra a ansiedade, onde Ele quebra vícios, onde Ele quebra a escravidão, onde Ele quebra ciclo de maldição e onde Ele quebra o pecado. Existe um lugar para você na presença dEle, onde Ele é capaz, onde Ele quer mudar a realidade. Existe um lugar na mesa dEle, onde Ele quer curar seu coração. Existe um lugar na mesa dEle, onde Ele quer trazer transformação, onde Ele quer sentar com você, te abraçar, te olhar nos olhos e dizer, filho, eu te amo. E dizer, filho, fica comigo. E dizer, filho, eu estou aqui para você. Você saiu da minha presença. Você quis sair da minha presença, mas eu não te deixei. Hoje eu tenho a realidade de que Deus não está comigo só hoje. Ele estava comigo até quando eu mesmo virei as costas. Ele estava olhando para mim até mesmo quando eu virei as costas para Ele. Ele disse, eu estava te cuidando aqui, eu estava te cuidando aqui, eu
estava te cuidando ali, eu estava cuidando de você até hoje. Eu estava olhando para você até hoje. Jesus te chama hoje para uma transformação, não só de mente, uma transformação de realidade. Que você tenha hoje um choque de realidade na presença dele. Que você tenha hoje uma visitação de espírito, uma exposição ao espírito, à luz e à glória dele que você nunca teve antes. Que você ganhe realidade hoje que tem um lugar na presença. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. É você com ele. Existe um lugar para você e não é você aqui comigo, é você com ele. É você com ele hoje. Só você e ele. Você na presença dele. Você na mesa dele. Passear e vai viver com ele. Sua mesa cura. A sua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A sua mesa cura, a sua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A sua mesa cura, a sua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura,
que eu recebi do Senhor, o que também nos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. E por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Essa é a noite que nós celebramos. É uma celebração. Nós celebramos aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos ensinou que quando nós fazemos isso em memória dele. Nós comemos do pão e bebemos do cálice em memória dele. Nós fazemos isso nos lembrando daquilo que ele fez por nós. Então, essa reunião, a reunião da ceia do Senhor, é uma reunião de gratidão pela salvação, pelo caminho que Deus abriu para nos encontrar. Não fomos nós quem encontramos a Deus, foi o Senhor quem nos encontrou, foi o Senhor quem nos achou. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele, como o Léo disse nessa noite, ele fez esse caminho. Ele foi esse caminho. O próprio Jesus foi esse caminho. Irmãos, a única condição que existe para a gente não tomar a ceia é a gente não discernir o corpo. Sabe quando que eu e você nos tornamos indignos de não participar da mesa e se assentar a essa mesa? É quando nós não discernimos o corpo de Jesus. O corpo de Jesus não é aquele corpo que você vê lá naquela cruz. A Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Amém? Ele não está mais morto. Jesus vive. E é por isso que nós estamos aqui. Quando ele fala que a gente não pode comer e a gente não pode beber sem discernir o corpo, ele está dizendo assim: ó, você não pode comer e você não pode beber se você não discernir o que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Se você está olhando para a pessoa do seu lado e você não entender que ela é uma extensão sua, que ela é um pedaço de você, e que quando nós fazemos mal a ela, nós não amamos a pessoa que está do nosso lado, nós nos tornamos indignos. Ele diz assim: ó, você é indigno porque você come e você bebe e você peca contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Se a gente tivesse a revelação da profundidade desse texto, sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós teríamos medo amanhã diante do pecado. Nós teríamos medo quando a gente saísse dessa porta. Porque quando eu peco, quando eu toco naquilo que não é para me tocar, quando eu participo daquilo que não é para me participar, quando eu coloco os meus olhos naquilo que não é para me colocar, irmão, a casa está caindo sobre todo mundo aqui. Quando você resolve se distanciar de Deus, quando você resolve fazer as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões, não é só você que vai pagar por isso. Todos nós vamos pagar juntos, porque nós somos um.
Quando você vira as costas para Deus, você está virando as costas para todos nós. Quando eu viro as costas para Deus, eu estou virando as costas para vocês. É quem quiser, irmão. É quem quiser. Jesus disse assim: se vocês quiserem me seguir, neguem-se a si mesmo, tomem as suas cruzes e sigam-me. Ele não enganou ninguém. Ele não mentiu para ninguém. Ele não iludiu ninguém. Ele disse: se você quiser, negue-se a si mesmo. É muito bom participar da mesa do Senhor. E quando eu falo que eu como e que eu bebo, quando eu como do pão e eu bebo do sangue, sabe o que eu estou dizendo? Eu sou um com Deus e Deus é um comigo. Você pode até ver um pedaço de pão e um cálice de suco. Para muitos, nesse momento não tem importância nenhuma, tanto que eles nem estão aqui. Mas quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos dizendo assim: eu sou um contigo. Quem já ouviu aquela frase que diz assim, ó, você é aquilo que você come? Todo mundo aqui já ouviu essa frase? Que nós somos aquilo que nós comemos? Quando eu como do pão e bebo do cálice, eu estou declarando no mundo físico, lembra? Das duas esferas e no mundo espiritual, que eu e o Senhor, nós somos um. Aleluia. Não come e não bebe se você não entende. Não tem problema você não entender. Eu ainda não entendi. Não tem problema. Só não come e não bebe. Porque aí você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Sabe por quê? Porque quando você come e bebe, você está declarando que você discerniu. Você está declarando que você entendeu. Que você e ele é um. E se você não entendeu, você vai continuar agindo como se você e ele fossem diferentes, fossem separados. E aí você faz isso para a sua própria condenação. Entendeu agora ou não? Quer que eu desenhe na lousa para você? Se você come e você come e bebe declarando no mundo físico e no mundo espiritual que você discerniu que você faz parte do corpo de Cristo. Que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E você está declarando que você faz parte do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo, a mão de Cristo, os olhos de Cristo, os braços de Cristo que sai lá fora e faz o que não é para fazer. Aí você está comendo e bebendo para sua própria condenação. Se você fizer, faça com consciência. Porque você está declarando, você está fazendo uma declaração de que você discerniu o corpo, de que você faz parte dele. E a gente não vê a nossa própria mão arrancando o outro dedo. Vê?
A sua mão direita arranca o dedo da mão esquerda? Não arranca. Nós somos corpo. Amém? Nós somos corpo de Cristo. E aí Paulo fala assim, ó, é por isso, por vocês comerem sem discernir, que muito no meio de vocês estão fracos, doentes e até mortos. Porque tem gente que come de fé, sem discernir. Ninguém aqui está enganado. Tira esse negócio aqui. É amor, gente. É puro amor, como o Leonardo falou. Na mesa tem cura. Na mesa tem salvação. Na mesa tem libertação. Na mesa tem restauração. Na mesa tem tudo que eu e você precisamos. Mas na mesa também tem condenação. Se ele está falando que quem come e quem bebe sem discernir, também tem condenação. Então é para a gente fazer com temor e temor. Amém? Com temor e temor. E hoje você não vai ser servidor, porque é para quem quiser. É para quem quiser. Preste atenção. Em nenhum momento do texto, Paulo falou assim, ó, se você pecou, não coma. Ele fala assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não mandou ninguém olhar para você e dizer se você pode ou se você não pode. Ele mandou a gente se examinar. Eu vou fechar os meus olhos e eu vou olhar para dentro de mim. E eu vou ver o quanto eu preciso dele. Porque isso aqui representa o corpo e o de quem? De Cristo. Então eu vou olhar para mim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então eu vou olhar para dentro de mim e vou ver, cara, eu sou isso, sou aquilo, sou... Porque se você se vê de verdade, como foi dito aqui ontem, você vai ver que isso é uma porcaria. Aí você vai falar assim, cara, como eu preciso de Jesus. Eu não preciso comer só, tomar só um copinho e comer só um pedacinho. Eu preciso comer tudo isso aqui, ó. Aí ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois que você olhou para dentro de você e você viu o quanto você precisa, aí ele fala assim, agora come e bebe. Então, o problema não é o pecado. O problema é quando a gente não se arrepende. É quando você olha para dentro de você e você fala assim, cara, tá tudo bem. Ou então você até sabe que não tá tudo bem, mas você quer fazer as coisas pelo seu esforço. Não é pelo seu esforço. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Não é o seu esforço. Você está se esforçando para tentar fazer uma coisa. Você está se esforçando para ser melhor. Você está se esforçando para perdoar. Você está se esforçando e ele está dizendo assim para você: não é o seu esforço. Quando eu te conheci, eu aprendi a desfrutar. Come e bebe. Porque quem chega perto dele, sabe qual que é o nosso problema, Raquel? É que a gente não chega perto dele. Sabe qual que é o nosso problema, pastor Leis? É que a gente vive de faz de conta. A gente faz de conta que a gente vive perto dele. Mas quem vive perto dele não consegue viver sem perdoar. Quem vive perto dele não consegue não amá-lo. Quem vive perto dele não consegue não viver uma vida de santidade. Quem vive perto dele não tem problema em dizer não, em renunciar, em deixar. Sabe qual é a questão? A questão é que a gente não vive perto dele.
Quando chegaram no lugar onde Jesus estava ensinando, Jesus estava falando. E sabe qual foi o problema dos guardas, dos soldados? Porque eles pararam para escutar o que Jesus estava dizendo. Foi o maior erro da vida deles. Porque quando eles ouviram o que Jesus falava, eles não conseguiram prender Jesus. E quando eles voltaram de volta, os fariseus perguntaram assim: cadê ele? Por que vocês não o prenderam? E sabe qual foi a resposta daqueles soldados? Sabe? Eles disseram assim: ninguém fala como ele fala. A gente roda o mundo inteiro. Olha, deixa uma coisa que preenche o nosso coração. Jesus está revelado. Jesus está oferecido. Conhece o Jesus exibido? Aqui, ó. Jesus se exibindo para mim e para você. Mas é para quem quer. Para quem quer, ó. Sabe por que a gente continua no mesmo lugar? Porque a gente não provou de verdade. E isso não é verdade. Vinho e o pão. A mesma coisa. Para quem quiser. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Feche seus olhos. Chegou aquela hora. É só você. Examine-se, pois, o homem em si mesmo. O que você está vendo dentro de você? Mágoa? Tristeza? Dor? Saudade? Raiva? Ódio? Rejeição? Abandono? Ansiedade? Depressão? Síndrome do pânico? Olha para dentro de você com coragem. E você precisa ter coragem para olhar para dentro de você. Você precisa ser corajoso para olhar para dentro de você.
tudo isso nos pés da cruz. Confesse diante do Pai: eu preciso de você, Jesus. Eu preciso. Eu preciso. Examine se pois o homem assim. E após ter feito isso, coma no pão e beba do cálice. Tiago vai entoar uma canção. Se você quiser, você sai do seu lugar com consciência, toma o seu cálice e o seu pão. E depois nós vamos orar e consagrar. Você vem aqui, pega o seu cálice, o seu pedacinho de pão, volta para o seu lugar, adora a Deus, e depois nós consagramos. Amém? Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu. Se você quiser,
Jesus. Este é o cálice da nova aliança no teu sangue. Este é o pedaço de pão que representa o teu corpo. O teu corpo que foi esmagado naquela cruz. Enquanto nós erguemos as nossas mãos, Pai, com este cálice e com este pão, nós estamos declarando diante do céu e diante da terra que nós temos consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos consciência que nós fazemos parte do teu corpo. Nós temos consciência de que nós somos um contigo. Então, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos ao Senhor e que ao comer deste pão e ao beber deste cálice, nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós dissemos assim: eu sei que Jesus verteu o seu sangue e entregou o seu corpo por amor de mim. E eu sou grato ao Senhor por isso. Consagre-se. Consagre. Em nome de Jesus. Amém. Podemos comer? Aleluia. Aleluia, Senhor. E Deus se fez homem para que o homem pudesse chegar até Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você pode dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por se fazer caminho. Obrigado por se fazer caminho. Por me levar até Deus. Obrigado por